você desde sempre é adepto de manias pouco usuais, né? Todas aquelas manias que você tem, que você coleciona ao longo da vida, né? De hino, de time de futebol, de mania de Cristo Redentor, decidiu falar uma língua e escolheu falar russo. Fala papiamento também, isso? É verdade isso? Uma língua crioula? Você fez uma pesquisa Eu maravilhosa. sou super estudiosa. Uau. Mas eu queria saber o seguinte, essas suas esquisitices, eu não sei se a gente pode chamar dessa maneira, isso te servem também ao humor? Ao humor que você faz? Você acha ser um pouco esquisito assim faz bem para o humor? Eu acho que faz bem para o humor. Porque eu acho que o humor ele não trabalha com perfeição, nem com equilíbrio total, ele trabalha exatamente desfazendo isso, desfazendo um pouco do equilíbrio, desfazendo a lógica. Então o humor normalmente desconstrói as coisas. E hoje em dia, cada vez mais eu acho que a gente está num momento em que o humor é muito autoral, em que os humoristas são autorais no texto, em suas ideias. Então você tem uma carga pessoal muito grande, você tem pelo menos que observar o mundo para poder fazer piada em cima de qualquer observação. Então, se você tem uma bagagem qualquer, seja qual for essa bagagem, isso vai te servir para alguma coisa. E se a sua bagagem é estranha ou fora do normal, eu acho que para o humor isso é uma coisa que pode ser bem interessante. Chegou aqui no 011-1406 esse super discreto Walkman, olha aí! Como é que você entende esse gênero da comédia? Eu acho que é mais um gênero e nenhum gênero é unanimidade. Tudo muda, a opinião da gente muda também. A gente vê isso com a pornochanchada, que aconteceu, que foi um movimento que durou muito tempo, que fez sucesso, que marcou o cinema brasileiro e a gente vê com uma certa também, como algo, tipo ombreira, né? Tipo pochete, não é legal, é uma coisa fora de moda. Mas eu acho que essas críticas são absolutamente normais, são esperadas, mas a gente está fazendo, quando eu digo a gente, estou dizendo essa geração que está fazendo essa comédia, eu acho que está se fazendo cinema, mal ou bem, está se produzindo, está se levando público aos cinemas, e eu acho que o público não é bobo também, eu acho que a gente sabe a diferença entre o entretenimento e a arte, e até o momento em que essas duas coisas podem se unir. Senhorita, no caso, que senhorita? Senhorita, senhorita. O senhor está me chamando de senhorita, senhor? Você que está na sua primeira experiência escrevendo, né, um roteiro de cinema, está escrevendo? Estou escrevendo. Quais as dificuldades que você está enfrentando nesse primeiro desafio de escrever um filme? Formatações do Word, né? Isso é muito difícil, né? Parágrafo, personagem, sublinhado, caixa alta, é muito difícil isso. Eu já sou meio retrógrado, meio dinossauro da tecnologia. Tá escrevendo máquina de escrever? Não, estou escrevendo no computador mesmo. Filme vintage. Mas as dificuldades são, para mim, são todas, porque eu nunca fiz um roteiro de cinema, né? Eu já li roteiro, já dei sugestões, já participei co-roteirizando, assim, muito humildemente, mas assim, você, pelo menos, dar um primeiro tratamento a um roteiro é muito difícil, né? E a história, você pode contar, fazer um resumo do que é a história? Mas é claro que não. Porque... Vamos falar um pouquinho de teatro. Na verdade, eu acho que, não sei se eu posso dizer isso, mas que foi a sua primeira plataforma, que foi o Zé, né, Cenas Improvisadas. Vocês continuam se apresentando, né? Continuam se apresentando pelo Brasil, eventualmente, estão viajando. Queria que você falasse um pouquinho desse início e da importância desse projeto para te lançar em vários outros trabalhos que você fez mais tarde. Eu estava numa época de vida na faculdade muito aberto, de muita descoberta, porque eu não sabia exatamente o que fazer e decidi fazer comunicação social. E aí era uma época em que eu falei, eu acho que na comunicação eu posso trabalhar fazendo uma revista, posso ser repórter, posso ser entrevistador, posso ser locutor de rádio, posso tudo isso, que são coisas bem legais, né? São muitas as oportunidades, né? Hoje em dia até mais do que há 10 anos, quando eu concluí o curso. Hoje em dia bem mais, realmente. Mas eu estava, assim, esperando as oportunidades acontecerem, até que um dia, conversando, assim, no campus da faculdade, o Fernando Caruso, que eu conhecia por ser amigo da minha prima e tal, e ele me fez um convite, falou, você não toparia fazer uma peça de improviso? Que eu estou bolando uma peça de improviso que tem no elenco eu, o Gregório do Vivier, o Rafael Queiroga e o Matheus Solano.
Fui ao ensaio e fiquei maravilhado. Falei, uau, improviso você usa bagagem, porque não tem ninguém me dizendo o que você vai dizer. O que dizer, não tem ninguém roteirizando. E você tem que usar qualquer coisa, qualquer arma, qualquer bagagem, qualquer memória afetiva, qualquer referência, qualquer energia sua para fazer qualquer coisa. A única coisa que você não pode no improviso é não fazer. Você tem que fazer. Então acho que é uma baita escola, assim, no improviso. R15 isso aí? FK12. Gosto muito dessa. Gosto muito. Vamos trocar as armas. Já é de nós trocar. E no Muita Calma Nessa Hora, o 1 e agora o 2, que está chegando aos cinemas, você faz um carioca, que você é, claro, mas imitando um paulista, né? Quer dizer, você faz um paulista, né? E como é que foi? Paulista é fácil, né? É Sem fácil, barrismo. é fácil, é mais fácil, sim. Mas eu acho que tem personagens que combinam melhor com um sotaque. Outro dia, assim, eu acho que assim, tem personagens que você tira o sotaque dele, ele perde toda a sua característica. E esse personagem, ele o Augusto é o Henrique, sotaque. ele é o sotaque, porque o Augusto Henrique é um cara viciado em baladas, é um cara viciado, não dá pra falar cariocamente, é um cara viciado em baladas, é um cara Ele que dá um gosta... rolê. Exatamente, que veste camisa polo, pulseirinha do equilíbrio, sabe? Tá sempre pulseirinha VIP, gosta de champanhe com foguinho, é o rei do camarote lá, que se popularizou agora. Que parece que, enfim, tem muito a ver um personagem com o outro, inclusive, foi até um choque, assim. Mas eu acho que ele tem tudo a ver, se ele tivesse um sotaque paraense, a gente perdia a essência desse Mauricinho, entendeu? Ali, que tem a sua alma ali na Vila Olímpia. Claro que na Vila Olímpia tem gente que tem dreadlock, gosta de reggae e anda de sandália, com pé peludo. Tem. Os estereótipos todos podem ser quebrados, nenhum deles é 100% verdadeiro. Mas tem coisas que se encaixam. Eu acho que esse personagem, assim, quando o Bruno, quando eu li o filme 1 com o Bruno, eu falei, pô, Bruno, esse personagem é um paulistanaço, desses que, ó, colorzinho entupido, que fala, bicho, é esse cara, assim. Como diriam os cariocas, meu, o mar tá bonzão, vou dar um tibum, meu mocaça. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. Bom, sua primeira experiência no cinema foi em Pode Crer. Depois você fez pequenas participações e o seu primeiro protagonista no cinema foi Agamenon, né? As Aventuras de Agamenon, um repórter. Isso, eu e Hubert. Você e Hubert. Como é que foi esse encontro com esses meninos do Cacete Planeta, uma outra geração do humor brasileiro que, não sei, talvez tenha sido influência para você também, para sua formação como humorista? Como é que foi esse encontro? Foi uma influência para mim, o Caceta. Eu acho que todo mundo... É engraçado, porque foi um programa que ficou muito tempo no ar e ele foi vanguarda, né? Ele foi revolucionário e a gente lembra, tem no inconsciente coletivo, várias coisas do Caceta, como, por exemplo, os produtos Tabajara, né, esses produtos inúteis, com aquela locução e aquela vinheta das organizações Tabajara, por exemplo. Isso é uma coisa muito marcante. Assim, eu acho que o Caceta é uma grande influência para mim, não só para mim, como para o humor nacional inteiro, porque foi uma grande referência do humor ali pós-Chico Anísio. E eu aceitei o filme por dois motivos. Primeiro, porque eu queria estar com eles, eu queria trabalhar com eles. E por achar a coluna do Agamenon no Jornal o Globo muito engraçada, realmente muito boa, eu falei, poxa, uma grande oportunidade de estar com os amigos e fazer esse filme. Inclusive o diretor, o Vitor Lopes, eu conheci jogando videogame, num campeonato de videogame de madrugada na casa do amigo, bebendo cerveja, jogando videogame. Lá estava o Vitor, ele me ligou, pô, lembra do videogame que a gente jogou semana passada? Eu falei, lembro. Tu me goleou com o Botafogo? Eu falei, pô, claro que eu lembro. Só no videogame. Não faça isso, corte essa parte. Botafogo, um time clássico, preto e branco, o cinema, Heleno, Garrincha. Mas olha, e aí eu falei, claro que eu lembro e tal. E aí foi quando eles fizeram um convite pro filme e eu aceitei fazer o Agamenon. Foi muito legal estar com eles de perto, conheci não só eles, como a equipe que trabalha com eles, a caracterização e tudo mais, já que a gente usava prótese e tudo. Foi uma experiência bem legal. Isaura! Isaura! Adeus! Isaura! Sou eu! Agamenon! Aqui! Do lado desse idiota! Aqui! Isaura!
Você não sabe o quanto que eu tô sofrendo. Um outro encontro que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui é seu com Stepan Nercessian, né? No Pode Crer e tempos mais tarde nos Penetras, Exatamente. né? Também que foi um filme que você protagoniza, né? Como é que foi o Stepan, que não tem nada de comédia, quer dizer, ele fez umas pornochanchadas também, mas enfim, como é que foi esse encontro com o Stepan de uma outra ainda geração? Olha, botafoguense também, maluco, passagem, maluco, né? botafoguense Quando eu fui goiano. entrevistá-lo, ele estava a caráter, inclusive. Tava a caráter? Eu só. O Stepan é uma figuraça, mas é uma figura, assim, ele é daqueles tipos de cara que tem infinitas histórias com todas as pessoas do Brasil, já trabalhou com todo mundo, já fez de tudo, é uma coisa impressionante, assim, o Stepan. Então, ele é tipo um Miele, assim, só que um pouco mais novo ainda que o Miele. Então, assim, o Miele também é um baita contador tipo um de histórias. Forrest, assim. Você fala com o Miele, você fala assim, e a MPB? Ele fala, eu estava lá quando criaram, estávamos eu, Roberto Menescal, em cima do telhado, louco, maluco, estávamos bebendo, e aí de repente ele caiu do telhado, e aí caiu em cima de Elis Regina. Aí você fala, cacete, o cara é a história, assim, e o Stepan é isso, ele estava em todos os estados do Brasil, e Miele com tá todas no as elenco pessoas. também dos Penetras. Miele está nos Penetras também. Miele também é uma feliz coincidência de um cara que eu fiz vários trabalhos assim, com o Miele. Fiz os Penetras durante o Mandrake todo também. O Miele estava no elenco, outro filme agora que eu não estou lembrando, mas a gente também está sempre próximo, é sempre um prazerzaço, assim. Que ele é uma figura muito querida. E o Stepan tem isso também, de ser um cara, apesar de até ser um cara jovem, ele é um grande contador de histórias. Desculpa. Não pude deixar de escutar a conversa dos senhores. Não, a vida é curta, garoto. Ah, só para os que querem, doutor Anchieta. E o cara, Cordeiro, sabe até meu nome. Viu? Perdão, é que eu creio que nós trabalhamos no mesmo ramo. Agrobusiness. Aliás, você teve na minha recepção lá no palácio, né? Você sabe que essa coisa do agrobusiness acabou me dando um know-how em diversas outras áreas. Agora eu estou atuando também com catálogos. De que produtos? Material humano. Marcelo, você tem pretensões além do humor? Assim, você quer ser além do que um humorista? Você tem pretensões? Como é que é isso? Eu acho que sim, porque o humorista faz rir, né? E rir, para rir você precisa pensar às vezes, você precisa se permitir rir também muitas vezes. Às vezes embarcar daquela proposta de graça. Mas eu quero mais coisas também, mais coisas com I, não mais coisas sem o I. Eu quero mais coisas e eu já quis um dia na minha vida, falei assim, um dia eu vou ser político, que as primeiras imitações que eu fiz foram em 89, do Collor e do Lula, e do Cid Moreira no jornal, apresentando, falando sobre aquilo, Brizola, aquilo era, aliás, era uma época cheia de imitações, né? Collor, Lula, Brizola, Cid Moreira, era demais, né? Agora, então assim, eu tenho algumas pretensões, assim, eu gosto muito de, por exemplo, ao aprender o papeamento, o idioma lá do Caribe, eu tenho uma grande vontade ou de escrever ou de fazer música nesse idioma, e aí como é em outro país, eu tenho um currículo zerado, então eu posso construir uma história artística diferente nesse lugar. Agora eu fiquei super feliz que a Bósnia se classificou para a Copa do Mundo. E você vai poder, é o único país estreante. Você vai aos jogos e vai conversar com... Eu já estou em contato com a torcida organizada. Ai, já tá? Claro, obviamente. Porque é uma das únicas seleções que tem torcida organizada, né, realmente. E, assim, uma das únicas seleções? É a única que estreou, verdade, é a única que é a estreante em 2014. E é das únicas que tem torcida organizada, com faixa, gritos, né? O Brasil não tem uma torcida organizada. Como é que é o grito da Bósnia? Tem um que é assim, primeiro. Koneskače mrzi Bosnu, hey, hey, hey. Que quer dizer, quem não pula odeia a Bósnia. Hey, hey, hey. Então todo mundo pula. Ele canta, Koneskače mrzi Bosnu, hey, hey. Mas tem vários, são gritos maravilhosos. Você vai assistir aos jogos, claro. Vou assistir aos jogos na organizada. Agora, então eu me interesso também por política e questões internacionais, a própria questão da Bósnia, que é um país dividido ao meio, que ainda vai passar por um referêndum, que parece que a parte sérvia quer se separar. Quer dizer, eu sou mobilizado por essas questões, assim. Querido, obrigado.
Obrigada Pequenas. pela entrevista. Ótima entrevista, adorei sua pesquisa. Adorei, viu só? Adorei não imitar ninguém. Ah, viu só? Adorei. Mas, na verdade, eu queria te pedir... Obrigada, brincadeira. Querido. Obrigado a você. Boa sorte. Valeu, você também, tudo de bom. Eu só quero é ser feliz, expulsar os alemão que invadiram até Paris, e poder me orgulhar, porque eu sou da febre e a cobra vai por mar. Apaixonada por você, desculpa. Você sabe que eu tenho...